A interferência do mundo ocidental é o maior desafio que todos os países africanos enfrentam, disse Arikana Shirobore-Quao em um canal de notícias em 31 de agosto. A ex-embaixadora da União Africana em Washington, conhecida por sua antipatia pelas potências da Europa Ocidental, expressou uma opinião muito comum no continente africano. Seria a história de colonização europeia a origem da miséria vivida pelos africanos nos últimos tempos. Estes sentimentos anti-ocidentais estão sendo explorados por dois atores externos, a China e a Rússia. Cada um tem sua própria maneira de fazer isso. Para Pequim, o instrumento de influência é a economia, enquanto Moscou oferece serviços militares sob demanda. Ambas as formas são tão eficazes que a África está abandonando rapidamente a sua herança europeia, incluindo a francesa. O problema é que a mudança não é ditada pelas nações locais, mas sim pelas novas metrópoles. Uma onda de golpes de Estado está varrendo a África, com o espectro da guerra transregional sendo o pano de fundo. E tudo isto está em volta de bilhões de dólares dos recursos inexplorados da África. Como se dá a luta pela África? Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Três semanas antes da declaração citada na introdução, Shirobore-Quao comentou a onda de golpes que varreu a região do Sahel. Nos últimos 2 anos, militares tomaram o poder pela força no Sudão, Chad, Mali, Níger, Burkina Faso e Guiné. Abre aspas para a embaixadora. O que está acontecendo agora na África é uma revolução semelhante à que vimos após a queda do poderoso Império Romano, semelhante ao pós-queda do poderoso Império Britânico. Fecha aspas. Segundo ela, a remoção das antigas elites no Sahel estava ocorrendo porque a França estava perdendo influência nos países que foram suas colônias. Shirobore-Quao, uma diplomata formada nos Estados Unidos, nunca escondeu a sua antipatia particular pelo governo francês. Especula-se que esta foi a razão pela qual ela perdeu o cargo de embaixadora da União Africana em Washington em 2019, já que os governantes dos países do Sahel, à época, não queriam se indispor com Paris. Agora, a diplomata pode ficar satisfeita. Entre as suas entrevistas ao Aris News, outra ex-colônia francesa viu uma mudança de poder. Em 30 de agosto, soldados da Guarda Republicana de Elite do Gabão destituíram o presidente Ali Bongo Ondimba do cargo, apesar de serem aqueles que deveriam protegê-lo. O líder deposto foi acusado de fraudar as eleições presidenciais, cujos resultados foram anunciados hora antes. No cargo desde 2009, Ali Bongo e o seu pai, Omar Bongo, que também governou o Gabão, foram presidentes do país há 56 anos no total. O sucesso familiar deveu-se em grande parte por causa do apoio francês com que sempre puderam contar. O falecido Omar retribuía financiando as campanhas eleitorais presidenciais, como as de Jacques Chirac e de Nicolas Sarkozy. No entanto, Ali Bongo não provou ser um político tão hábil como seu pai. O presidente francês Emmanuel Macron não levantou um dedo para defender o líder deposto ou os membros da sua família e pessoas próximas que também foram presas. Este não é o único exemplo do enfraquecimento da posição francesa na África, o que suscitou um debate generalizado no país europeu. O líder de uma coligação de esquerda, Jean-Luc Mélenchon, criticou o chefe de Estado por ter feito vista grossa durante anos que Ali Bongo e seus familiares roubavam o Gabão e fraudavam sucessivas eleições impunemente. Não é por acaso que o membro mais antigo da dinastia, Omar Bongo, cunhou um ditado popular: na África não se fazem eleições para perder. Do outro lado do espectro político, Marine Le Pen acusou Macron de permitir que a França perdesse completamente a sua influência numa região-chave em poucos anos. Curiosamente, o antigo presidente socialista François Hollande também se queixou num programa de TV que, apesar de ter sido mais um golpe numa região da África que é considerada da esfera da influência da França, não houve uma resposta suficiente de Paris. Ainda mais no caso do Gabão, onde atuam as maiores empresas francesas, lideradas pela trindade envolvida na exploração de petróleo, Total Energy, Maruel Ypron e Perenco. Ao mesmo tempo, o 6º Batalhão de Fuzileiros Navais está estacionado na base Charles de Gaulle, e um esquadrão de caças franceses está baseado no aeroporto Léon Meba,
ambos em Libreville. Mesmo antes do início da onda de golpes, estas bases desempenharam um papel muito importante na manutenção da influência francesa na África. Agora, são absolutamente essenciais, uma vez que o contingente de 6.500 soldados que Paris manteve durante décadas em países como Mali, Níger, Chad, Burkina Faso e Senegal perdeu subitamente o terreno. Em todos estes países, os líderes golpistas estão tentando se livrar dos soldados franceses, embora até recentemente estivessem ajudando as forças locais a combater os guerrilheiros do Estado Islâmico. Isto estava acontecendo, por exemplo, no âmbito da Operação Burkani, que decorreu até novembro de 2022 e incluiu Chad, Níger, Mauritânia, Burkina Faso e Mali. É apenas no Gabão que os golpistas não exigem o desmantelamento das bases francesas. Mas não existe essa alternativa em outros países onde ocorrem golpes de Estado. Eles agora procuram outros protetores, como Moscou ou Pequim. Ao mesmo tempo, ou estão colapsando ou em guerra civil. Além de tudo isso, existe a ameaça de um conflito armado que poderá inflamar toda a África Ocidental e Central. No final de julho de 2023, quando os militares derrubaram o presidente democrático eleito do Níger, Mohamed Bazoum, aliado da França e dos Estados Unidos, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, ou CEDEAO, liderada pela Nigéria, ameaçou intervir militarmente, ou, para ser mais preciso, os países que ainda não sofreram golpe. Mas o Níger é um país enorme com 1,2 milhão de quilômetros quadrados e 25 milhões de habitantes. Embora a Nigéria, o mais poderoso da região, tenha um exército de mais de 200 mil homens e a capacidade de cortar o fornecimento de eletricidade e de combustível ao seu vizinho, isso não significa que um confronto armado possa ser resolvido rapidamente. Na verdade, nenhum dos países envolvidos está pronto para a guerra. Portanto, apesar do ultimato, a CEDEAO procura uma solução diplomática, e as negociações não estão sendo mediadas pela França, mas discretamente pela Argélia. Em mais um sinal da rapidez com que o papel de Paris na região, outrora inquestionável, está diminuindo. As tropas da Quinta República estacionadas no Níger permaneceram completamente passivas durante o golpe, apesar do país ser, até então, o terceiro maior fornecedor de urânio para os reatores nucleares da França, atrás apenas do Cazaquistão e da Austrália. Em 2022, o Níger forneceu quase 18% das necessidades francesas desta matéria-prima. Isso levanta a questão: por que é que a França está perdendo a sua influência na África tão rapidamente? Numa entrevista ao diário Le Figaro, Antoine Glaser, especialista em estudos africanos, diagnosticou o problema. Abre aspas. A França perdeu a globalização da África. Fecha aspas. É difícil discordar. O jogo das grandes potências pelo continente africano se intensificou na última década, e ao contrário do que parece, não são os países ocidentais os mais atuantes. O equilíbrio que emergiu na África no final da Guerra Fria foi silenciosamente minado no início do século XXI pela expansão econômica chinesa. O PIB da China cresceu a um ritmo surpreendente, atingindo um recorde de 14% ao ano em 2006. Isto significou que as indústrias da China necessitavam cada vez mais de matérias-primas e de novos mercados. Assim, já no ano 2000, Pequim lançou o Fórum sobre Cooperação China-África, ofereceu aos países africanos acesso a empréstimos baratos e prometeu investimentos. As conversações foram ajudadas pelo fato de, ao contrário dos países ocidentais, os comunistas não estarem interessados em saber se os devedores seguiam regras democráticas ou respeitavam os direitos humanos. O dinheiro chinês foi utilizado principalmente para desenvolver infraestruturas que facilitassem a extração, o transporte e a exportação de matérias-primas. Novas estradas, ferrovias e portos foram construídos. Por outro lado, independentemente dos objetivos, tem de ser objetivamente reconhecido que os projetos chineses melhoraram a qualidade de vida de milhões de africanos e deram aos países desse continente uma posição negocial muito mais forte nas conversações com os Estados Unidos e com a Europa. A expansão da China na África acelerou significativamente a partir de 2013, com o lançamento do projeto One Belt, One Road, promovido por Xi Jinping. Como resultado, o comércio entre a China e a África
aumentou de cerca de 10 bilhões para mais de 100 bilhões de dólares por ano em volume de negócios entre 2000 e 2016, muito à frente do comércio com os Estados Unidos. Em meados de 2015, o Banco de Desenvolvimento da China, uma das principais instituições financeiras do país, disse ter reservado 890 bilhões de dólares para quase 900 projetos, principalmente nos transportes, infraestruturas e energia, descreve Peter Frankopan no seu livro Novas Rotas da Seda, o presente e o futuro do mundo. Peter ainda acrescente que a parte ultramarina do projeto foi deliberadamente concebida para incluir países da costa leste africana e além. No entanto, pode-se perguntar: onde está o problema aqui? Com o tempo, a conquista da África por Pequim começou a assumir a forma de uma armadilha da dívida. De acordo com o Centro de Políticas de Desenvolvimento Global, entre 2000 e 2022, as instituições financeiras chinesas assinaram nada menos que 1.243 acordos de empréstimo com os governos de 49 países africanos e as suas empresas estatais, num total de 170 bilhões de dólares. Entre eles estavam todas as ex-colônias francesas. Em caso de inadimplência do devedor, o credor assume a propriedade do penhor, que foi dada como garantia no contrato. Estamos falando de ativos estratégicos, recursos naturais, ferrovias e portos. Por exemplo, há 5 anos que se arrasta uma disputa entre o Quênia e o Exim Bank sobre o direito deste último a assumir o controle do porto de Mombasa, na costa leste. A reclamação decorre do descumprimento do Quênia do empréstimo para uma ferrovia no valor de 3,6 bilhões de dólares. Mais de 20 países africanos enfrentam problemas semelhantes, com dívidas até o pescoço para instituições financeiras chinesas. Pequim também procura reforçar sua presença econômica através da presença militar. Em julho de 2017, a China abriu a sua primeira base militar no exterior fora da Ásia, no Djibouti. Desta forma, a República Popular da China espera influenciar os acontecimentos no Golfo de Aden e no Estreito de Mabel Mandeb, estratégicos na rota marítima para a China, além de manter o comércio etíope sob seu controle. Isto acontece principalmente através do porto de Doralé, que está ligado à Etiópia por uma linha ferroviária de 730 quilômetros, que também foi construída com dinheiro e empresas chinesas, tal como muitas outras ferrovias construídas na África nos últimos anos. Até a gravação deste vídeo, mais de 6.000 quilômetros de linhas ferroviárias foram construídas no continente, como parte da cooperação entre Pequim e os países africanos. E há planos para até 12.000 quilômetros de novas ferrovias transafricanas. Uma expansão tão ambiciosa da rede ferroviária dará a Pequim acesso a corredores de transporte que lhe permitirão expandir ainda mais a sua influência econômica e política na África. Com muito menos potencial, a Rússia quer ser tão representativo na África como a China. O Kremlin está tentando compensar a sua falta de recursos financeiros com meios militares e força bruta. Um relatório publicado em março de 2022, intitulado Security, Soft Power and Regime Support: Spheres of Russian Influence in Africa, publicado pelo Tony Blair Institute, alertou o Ocidente. Citação: a invasão russa da Ucrânia destacou até onde Vladimir Putin está disposto a ir para expandir os interesses da Rússia para além das suas fronteiras, seguindo a sua visão. À medida que o mundo se concentra na mais recente agressão da Rússia na Europa, os países ocidentais não devem perder de vista o confronto estratégico mais amplo com a Rússia, que foi revivido nos últimos anos em toda a África. Fim da citação. Os autores explicam que existem 2 métodos principais que Moscou está utilizando para conquistar os países africanos, a fim de obter seus recursos naturais. O primeiro é o fornecimento de armas baratas aos exércitos dos ditadores ou governos mais cruéis com os quais a cooperação aberta com estados democráticos se tornou difícil de justificar. Por exemplo, em 2014, depois dos Estados Unidos terem suspendido um acordo com o governo nigeriano para fornecimento de helicópteros de ataque, devido a preocupações com os direitos humanos, a Rússia assinou um acordo com a Nigéria de 6 helicópteros Mi-35, afirmam os autores do relatório. Após este sucesso, Moscou estabeleceu outras cooperações militares com todos os países do Sahel. Um lote de helicópteros Mi-35 foi entregue ao Níger.
enquanto o Kremlin assinou um acordo de defesa com o Mali em 2019. Foram celebrados acordos para a formação de unidades militares locais com o Chad, a Nigéria, Tanzânia, Burundi, Congo e República Centro-Africana. É muito provável que estes países pagaram os equipamentos e treino militares com dinheiro emprestado pelos chineses. Porém, uma forma ainda mais eficaz de consolidar a influência e assumir o controle dos recursos naturais é um instrumento conhecido como PMC, Companhia Militar Privada em inglês. O mais famoso e notório por suas atrocidades é o Grupo Wagner, criado em 2014 sob a liderança do tenente-coronel Dmitry Utkin, da inteligência militar russa, a GRU, e as suas operações eram dirigidas pelo ex-presidiário, então rico empresário e homem de confiança de Putin, Yevgeny Prigozhin. O relatório acima mencionado observa que em apenas alguns anos, os mercenários do Grupo Wagner tornaram-se a principal ferramenta do Kremlin na África. No Sudão, mercenários russos treinaram as forças de resposta rápida em Darfur e o exército com autorização do presidente Omar al-Bashir, antes dele ser deposto em abril de 2019. As tropas do Grupo Wagner também foram enviadas para a Líbia em apoio ao Exército Nacional Líbio do general Khalifa Haftar. Discutimos isto no nosso recente episódio sobre a Líbia. Os agentes do Grupo Wagner chegaram à República Centro-Africana em 2018 para proteger os depósitos de diamantes, treinar o exército local e proteger o presidente Faustin Archange Touadéra. 3 anos depois, o Kremlin os enviou para o Mali. Antes disso, o país havia sofrido 2 golpes militares sucessivos, o que foi seguido por uma onda de manifestações antifrancesas nas ruas de Bamako, capital do Mali, instrumentalizadas pelos golpistas. Numa delas, em outubro de 2021, um membro do Conselho Nacional de Transição do Mali, Mohamed Ousmane Mohamedou, falou à multidão, abre aspas, estamos aqui para demonstrar a nossa soberania nacional, para lembrar ao mundo inteiro que a soberania pertence ao povo e que aqueles que não entenderam isso devem aprender hoje. Fim da citação. O presidente Macron, irritado com as exigências dos malineses, ordenou a retirada de 5.500 soldados franceses daquele país, apesar de estarem lutando contra os jihadistas desde 2012. O vácuo das tropas da Quinta República foi imediatamente ocupado pelo Grupo Wagner. O próximo alvo deve ser Camarões, com quem o Kremlin assinou um acordo de cooperação militar em 12 de abril de 2022. Lá, os ditadores pagam pelo apoio militar das PMC russas, concordando em deixar os agentes do Wagner assumirem os direitos de exploração das jazidas de ouro, platina e diamantes, além de urânio, cobalto e lítio. Mas só porque você possui recursos valiosos, não significa que seja fácil vendê-los. Para transformá-los em dinheiro, você precisa exportá-los por via marítima. No caso de Camarões, ele possui seus próprios portos, mas o apetite do Kremlin também se dirige a depósitos no interior da África. Por isso, no desejo de consolidar sua influência política e militar, a Rússia quer uma base naval própria. Daí, o interesse do Kremlin pelo Sudão. Nos últimos 20 anos, a Rússia tem sido o principal fornecedor de armas para o país, e a partir de 2018, pelo menos uma empresa do Grupo Wagner está estacionada lá. Em 1º de dezembro de 2021, a Rússia assinou um acordo com o Sudão e permite estabelecer uma base de segurança material e técnica no Porto do Sudão, afirma no seu relatório o Centro de Estudos Orientais. O acordo prevê que a base a ser criada terá sistema de defesa aérea e de guerra eletrônica. Os militares e familiares russos gozariam de imunidade diplomática e isenção de impostos e taxas aduaneiras. É evidente que a Rússia estava preparando uma janela para o mundo extraterritorial na África. Infelizmente para o Kremlin, a guerra civil eclodiu no Sudão e todo o projeto está no limbo, com as autoridades locais exigindo o fornecimento de armas em troca da ratificação do acordo. Entretanto, a guerra da Rússia com a Ucrânia significa que armamento, até recentemente o seu ativo mais valioso, está em falta no Kremlin. O desejo de uma base militar russa no seu território também foi anunciado pela República Centro-Africana em junho de 2023. O embaixador daquele país na Rússia, Leon Dodonu Punagaza, disse em entrevista ao jornal Ivetsia: precisamos de uma base do exército russo de 5.000 a 10.000 soldados. Se não fosse a guerra com a Ucrânia, Moscou teria agora a oportunidade de conquistar rapidamente uma impressionante esfera de influência na África.
principalmente através de meios militares. Já hoje, de acordo com estimativas do Centro Africano de Estudos Estratégicos, uma agência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Kremlin está envolvido em atividades em mais de 20 países africanos e apoia diretamente 14 regimes autoritários. O tempo dirá como serão as atividades do Grupo Wagner na África, agora que o avião com todo o seu comando caiu perto de São Petersburgo em agosto. No entanto, não deve haver ilusões de que a morte de Prigozhin ou Utkin porá fim às atividades do grupo naquele continente. Mesmo o déspota mais cruel pode sempre contar com o apoio russo no Conselho de Segurança da ONU se mantiver relações amistosas com Moscou. Ao mesmo tempo, o Kremlin está se esforçando para minar a democracia no continente africano e substituí-la por regimes autoritários através de golpes militares. Assim, ganha novos aliados e locais para enviar o Grupo Wagner em busca de recursos. Exausta pela guerra com a Ucrânia, a Rússia precisa cada vez mais da África e das suas riquezas. No entanto, o apetite russo e chinês pela África não passou despercebido pelos Estados Unidos. Até recentemente, os acontecimentos políticos na África eram, na melhor das hipóteses, uma preocupação secundária para Washington. Mas a necessidade de competir globalmente com a China e de conter a expansão militar da Rússia significa que os Estados Unidos não podem ficar parados. No entanto, a administração Joe Biden aparentemente quer evitar repetir o erro cometido pelo presidente George Bush pai em 1992, quando enviou 28 mil soldados para a Somália, numa missão de manutenção da paz sob a bandeira da ONU. Eles se envolveram em combates intermináveis com gangues e guerrilhas locais, o que culminou na ação desastrosa de Mogadíscio, cuja história foi base para o famoso filme de Ridley Scott, Falcão Negro em Perigo. Desde então, os americanos têm relutado em enviar tropas para a África, preferindo a diplomacia e os drones. Os drones vêm sendo utilizados há anos para caçar militantes do Estado Islâmico, especialmente na Somália, onde a rebelião foi desencadeada em 2012 pela organização Al-Shabaab, ligada ao ISIS. A única base militar dos Estados Unidos no continente africano, Camp Lemonnier, na capital de Djibouti, também serve para manter a influência no chifre da África. Ela está localizada próximo a bases francesa e japonesa, e do outro lado da Baía, em frente à base chinesa. Comparadas com o dinamismo com que Pequim e Moscou operam, as ações dos Estados Unidos pareciam muito tímidas, até junho de 2021. Então, no encontro do G7, o presidente Biden anunciou a iniciativa Build Back Better World, ou B3W. Os Estados Unidos queriam expulsar a influência chinesa da África, oferecendo mais de 40 bilhões de dólares em financiamento para o desenvolvimento de infraestruturas e outros investimentos. Pequim respondeu na velocidade da luz, começando um mês depois a promoção da Zona de Comércio Livre Continental Africana, surgida em 2018 e prometendo uma série de apoios econômicos. Apenas 6 meses depois dos movimentos dos gigantes, a Europa acordou da sua letargia. Em fevereiro de 22, no encontro das Uniões Europeia e Africana, em Bruxelas, foi acordado que a União Europeia ofereceria à Organização Africana um pacote de investimento de 150 bilhões de euros. Segundo o comunicado oficial, o valor visa construir uma economia mais diversificada, sustentável e resiliente no continente africano. Aliás, alardeou-se que o investimento direto estrangeiro da Europa para a África já tinha ultrapassado os 240 bilhões de euros em 2019, enquanto o investimento americano era pouco mais de 42 bilhões e o investimento chinês pouco menos de 40 bilhões de euros. A propósito, isto mostra que Pequim prefere emprestar aos africanos e depois cobrar a fatura, em vez de assumir o risco do investimento. Uma semana depois do encontro de Bruxelas, a Rússia invadiu a Ucrânia e a atenção ocidental voltou-se para uma guerra que poderia virar de ponta cabeça a ordem europeia existente. As questões africanas assumiram então uma dimensão completamente diferente e focaram-se na energia. Em abril de 2022, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi enviou o ministro dos Negócios Estrangeiros Luigi Di Maio e o CEO da ENI, Claudio Descalzi, ao Congo e a Angola. O objetivo da viagem foi iniciar uma cooperação permanente na extração de gás natural nestes países e no seu fornecimento à Itália. Draghi também foi pessoalmente até a Argélia para um acordo com o presidente Abdel Majid Tebboune,
para aumentar significativamente as compras de combustível azul dos campos argelinos. Isto permitiu ao primeiro-ministro italiano orgulhar-se do seu sucesso pessoal após o encontro dos líderes da União Europeia em junho de 22. Citação: "Os passos que tomamos estão começando a dar frutos. A dependência do gás russo, que era de 40% no ano passado, é agora de 25%. Fim da citação. Olaf Scholz tinha menos motivos para se alegrar. O chanceler alemão também viajou ao continente africano para se encontrar com os líderes do Senegal e do Níger, ricos em gás. No entanto, é preciso uma rede de gasodutos ou portos para levar o gás até a Alemanha. Porém, seguiram-se vários golpes militares nos países do Sahel. Atualmente, a China e a Rússia estão alcançando novos sucessos na África. Nem Pequim, nem Moscou estão interessados na introdução de princípios democráticos e no respeito pelos direitos humanos. Esta é uma grande vantagem quando se trata de estabelecer cooperação com ditadores. Isto não quer dizer que as potências ocidentais não tenham feito negócios com autocratas africanos no passado, mas hoje não conseguem fazê-lo abertamente como a Rússia e a China, além de não terem força ou meios para apoiar iniciativas democráticas na África. Assim, os Estados Unidos, juntamente com a União Europeia, estão cedendo terreno aos seus concorrentes. Estão evitando operações militares e os enormes recursos prometidos há 2 anos permaneceram apenas no papel. O projeto americano B3W e o acordo da União Europeia com a União Africana permanecem parados porque os fundos prometidos para sua implementação não foram arrecadados. A guerra na Ucrânia e a crise energética que atingiu duramente a Europa são agora mais importantes para o Ocidente. A França, enfraquecida e dividida por crises internas, está se retirando silenciosamente de suas antigas colônias, sem sequer tentar resistir. O presidente Emmanuel Macron anunciou em 24 de setembro que o contingente de 1.400 soldados franceses ainda estacionados no Níger seria repatriado. A evacuação começou no início de outubro. Os africanos continuam pobres, fracos e facilmente desestabilizados, enquanto as suas elites políticas continuam propensas à corrupção. Isto incentiva a dependência de protetores externos. A China tem mais recursos para fazer isso. A Rússia parece muito determinada. Mas é difícil acreditar que esta corrida pela África será entregue de bandeja. De acordo com relatórios da ONU, a África detém cerca de 30% dos recursos minerais do mundo, 12% das reservas de petróleo e 8% do gás natural. Essas riquezas incluem lítio, cobalto e metais de terras raras. Estes são os recursos necessários para concretizar os ambiciosos planos de transição energética e mobilidade elétrica na União Europeia e na América do Norte. Além disso, dezenas de bilhões de dólares estão sendo investidos por empresas ocidentais como a ExxonMobil, a British Petroleum e a Shell para a exploração de campos de gás na Mauritânia, na Tanzânia, em Moçambique e no Senegal. Tudo isto nos leva a acreditar que o assédio das potências externas na África até agora é apenas a volta de aquecimento antes do início da largada. Hoje, são Pequim e Moscou que estão na pole position nesta corrida.